olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. O amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Então, vamos continuar o Evangelho, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. O que nos cabe hoje? Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, aos cegos humildes e de boa fé,
porque eles pedem que eles abram os olhos, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, com tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece costumar-se dizer que a faculdade tão preciosa deveria ser atribuída exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre, ao rico, ao virtuoso, para os fortalecerem no bem, e aos viciosos para que os corrija. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico? Por que Deus não quer a morte do pecador ou privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-los mais vivamente do que os que recebem de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhes a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atender para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu: viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsediar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. E nesse sentido unicamente que a excelência de qualidades morais e de importância absoluta para a mediunidade. Então, o que nos diz? Que quem precisa de médicos são os doentes. E quem são os doentes? São aqueles que estavam privados de orientação, de acompanhamento. Então, por isso que Jesus, sobretudo, deu mais aos pobres e aos deserdados, ele deu toda a consolação. E se cada um, nós falamos, nós ouvimos, nós enxergamos, e se cada um de nós só fosse possível ver o que é bom, ouvir o que é bom, dizer as palavras certas, será que todos nós falaríamos, ouviríamos? Porque quanta coisa errada a gente faz, quanta coisa errada a gente diz, e aí estamos para recuperar e entender o que estava errado. Então, o nosso livre-arbítrio nos permite que a gente faça uso dele, mas não se pode abusar, né? A gente tem que escolher, de preferência, aquele caminho que é o correto, que é o certo.
Então, Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre que delas abuse. Então, nós temos a liberdade, mas temos que ter um limite, né? Sabendo que nem tudo a gente pode fazer. Se pode comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo e onde estaria o limite da dignidade e indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas. Então, todos nós possuímos mediunidades, alguns mais, outros menos. Então, pode levar a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre, ao rico, ao virtuoso, aos viciados, até os viciados, para tentar corrigi-lo, ajudá-los, que eles vejam que está errado. Então, quem precisa de médico são os que estão doentes e não aqueles que estão bem. E a mediunidade, então, não implica necessariamente nas relações habituais com espíritos superiores, mas nós temos que ter simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem a facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. Então, facilidade de comunicação é uma coisa e aptidão para encontrar os bons espíritos, ser simpático aos bons espíritos é outro. E é isso que nós precisamos fazer. Então, nem todos os que precisam de médicos são aqueles que estão doentes, e é isso que nós precisamos fazer. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.